um assunto de acolhimento e deixou um abraço aí para Dona Maria. Aliás, falando sobre isso, olha só, a inteligência artificial pode oferecer perigos para quem acessa as redes sociais. Vídeos falsos são usados para aplicar golpes e espalhar desinformação. É o que traz a reportagem do Christian Petalaz. Os criminosos entram em perfis de famosos para coletar dados e utilizar as imagens nos deepfakes. Por exemplo, se usa muito atores, a gente já confia neles e eles têm, as publicações deles são públicas, né? Então tu pode puxar esses dados. Depois é feita uma filtragem dos dados relevantes, um treinamento com eles. O que ele faz? Ele tem uma parte que ele produz esse material fictício, né, falso, e tem uma parte que tenta ver se é falso ou não. Então, quando ela não consegue ver mais, ela diz que tá pronto, né? As vítimas são escolhidas através das redes sociais. Os alvos costumam ser pessoas vulneráveis psicologicamente. E aí elas tendem a ser solitárias, utilizar muito a internet e tendem a ter um leve nível de depressão. As principais vítimas são mulheres e crianças. 98% das deepfakes atualmente produzidas são para pornografia, que é um dado muito ruim, e 99% é com mulheres e crianças. O deepfake ainda não é considerado um crime, mas um instrumento para crimes graves. Vídeos deepfake são feitos com inteligências artificiais para criar ações ou até falas que nunca existiram. Alguns são tão realistas que parecem verdade e geralmente são usados em golpes, manipulações online e até desinformação. Por isso é necessário ficar sempre de olho nos detalhes. Para não ter os dados vazados nestes golpes, o cuidado precisa ser ainda maior. Senhas diferentes para cada tipo de aplicação, então usar um gerenciador de senhas. Utilizar o duplo fator de autenticação, especialmente não pelo celular, mas pelos aplicativos. E aí temos aplicativos gratuitos, Microsoft Authenticator, Google Authenticator, que são os melhores. Não se fala em outro assunto, né? Tudo isso em função desse caso que envolveu aí essa gaúcha, essa senhora de 54 anos, a Dona Maria. Mas é assim, né? A gente vai um pouco mais além disso e chama atenção, porque essa é a nossa intenção, de que você que está nos acompanhando, ter todo esse cuidado. Eu acho que vale, sabe? Sempre vale uma conversa, um dia. Isso é muito assustador. Essa imagem eu achei muito assustadora. Olha só, vocês podem ver, embaixo ali, vocês viram que tem a pessoa real e em cima é a criação. É muito assustador receber um vídeo assim. Num primeiro momento, tu até acredita que seja verdade, mas depois, começando a olhar um pouco na forma que a boca se mexe da pessoa, tem alguns detalhes que os especialistas sempre chamam a atenção, e aí tu começa a entender que não, só um pouquinho, será que essa voz é exatamente a voz do personagem, do ator, do artista que eu realmente gosto? Tu começa a prestar um pouco mais de atenção. O problema é que os idosos, né, as crianças, as pessoas que talvez não são tão ligados assim, às vezes, às tecnologias, podem realmente acreditar que aquilo seja verdade. E o grande perigo está na condição do que os golpistas vão fazer com aquilo. Eu nem vou entrar para dentro de pornografia infantil. Isso é assustador. Isso é muito grave e é um cuidado muito grande também que eu trago para os pais e as mães, de não exporem os seus filhos em demasia na internet. Eu sei, eu também tenho uma filha, minha filha tem 8 anos, eu adoro, gostava, posto muito pouco fotos dela hoje, porque eu sei que eu tenho os meus familiares que moram longe, tenho amigos que nem todos moram aqui em Porto Alegre, que gostam de ver a minha filha crescendo, é a coisa mais linda. E quando tu tem um filho, tu quer expor, ele, olha meu filho, minha filha, como é maravilhoso. Tem um lado muito legal, muito bonito da aproximação das redes sociais. No entanto, quase nunca, cada vez mais, as redes sociais estão sendo utilizadas para o mal, ou seja, para fazer sacanagem, para os bandidos aplicarem golpes. E aí, portanto, dentro disso também existem os crimes. E é obviamente, então, que a pornografia infantil é um crime violentíssimo, horroroso. Então, é o seguinte, a dica que eu dou como mãe é de postarem muito pouco. Por quê? Porque eles conseguem pegar apenas o rostinho do teu filho e da tua filha e colocarem, tipo assim, ó, nessa situação aí, ó, num corpo que não é dele e não é dela. E isso vai para
sites chamada Deep Web, para sites que a gente nem consegue ter acesso de uma forma regular, normal, e é um horror e tu nem sabe mais para onde vai o teu filho, a tua filha. Isso é uma invasão de privacidade, isso é um crime. Então a minha dica é essa. Eu posto muito pouco a minha filha, posto muito pouco, eu tenho o maior cuidado sobre isso e eu sempre que eu posso eu falo isso para outras mães, para outros pais também, para cuidadores, enfim. Isso é uma condição. A outra é a questão dos golpes, né? De pedir dinheiro. Quantas histórias a gente ouve falar sobre chamado golpes do amor, que é mais ou menos isso que a polícia entendeu que poderia estar acontecendo com a Dona Maria. Por isso que essa história também foi avante. Por isso que, quando, ao estacionar lá no aeroporto de Erechim, os vigilantes ficaram atentos sobre o que a Dona Maria estava fazendo lá e questionaram ela. Quando ela disse que era para receber um ator famoso internacional, eles, opa, isso está com cara de golpe. Que bom que esses vigilantes, que essas pessoas que atenderam, que se encontraram com a Dona Maria, sabiam que isso pode acontecer. Por isso que eu digo que informação é poder. Porque quando tu sabe que existem golpes assim, tu vai ficar ligado quando acontece contigo e quando também pode acontecer com os outros. Por isso que então a polícia foi chamada. Porque a intenção era saber se realmente poderia descer um golpista lá de dentro do aeroporto e aí, de repente, sequestrar a Dona Maria, levar ela para algum outro local, tirar todo o dinheiro dela. Ela disse à polícia, ela continuou afirmando à polícia que ela não fez nenhum envio de dinheiro para essa pessoa que se dizia passar pelo Brad Pitt. Ela disse lá no início. Agora a Dona Maria está dizendo que isso não passou de uma brincadeira. De qualquer forma, qual que é o modus operandi? Geralmente, esses golpistas, então, atraem as iscas, que são as pessoas mais vulneráveis na internet. Geralmente podem ser idosos, mas podem ser adolescentes, pode ser qualquer idade. E aí aquela pessoa começa a criar uma relação contigo, começa a te envolver. Ah, eu gosto dessa música. Ah, eu também gosto. Ah, eu gosto desta comida. Ah, eu também gosto. Ah, eu falo esta língua. Eu também falo. E tu começa então a encaixar, os perfis se encaixam. Chega em um certo momento que ela começa a pedir dinheiro. Ah, eu vou te visitar, mas eu preciso de um dinheiro para poder um Pix. Faz um Pix, é fácil, para eu poder pegar um táxi, para poder pegar um aplicativo, para poder te visitar. E aí que começa o golpe. E aí isso vai, eu já trouxe essa história ontem, eu sei, eu estou repetindo, mas eu acho que sempre vale, eu acho que sempre vale. Porque aí tu começa, pede R$10, aí daqui a pouco é 20 pila, é 50 conto, quando vê já tá em 1.000, 2.000, 3.000, e aí, meu bem, ninguém te devolve. Não tem como devolver, não tem como. Não tem. Então, assim, ó, o melhor é parar ali mesmo, é não dar trela para esses desocupados que deveriam estar fazendo algo pela comunidade, trabalhando, ganhando dinheiro, sendo CLT ou sei lá o quê, sendo autônomo e ganhando dinheiro de uma forma regular e legal e não fazendo sacanagem com as pessoas. O que eu fico pensando é que, geralmente, essas pessoas fazem essas coisas sozinhas, esses crimes, produzem lá os fake news, fazem lá, colocam a cara de um, a cara de outro, mas não tem ninguém em volta que diga: ô meu, isso é crime, tu tá louco? E como é que essas pessoas vão para casa e ó, depois dormem, depois descansam sabendo que enganaram um idoso, que enganaram uma pessoa, que enganaram sei lá quem? Você já imaginou? Eu não consigo imaginar isso. A falta de empatia em saber que tu fez mal para alguém. Já ouvi falar que pessoas que são nessa vertente do crime não têm empatia. Também, tem isso também. Ou seja, não estão preocupados com o que o outro pensa. Mas eu acredito que alguém em volta tem que dizer: ei, peraí, isso é crime, isso não pode, isso vai para cadeia, isso não é legal. Imagina só enganar alguém. Então, gente, estamos em ano eleitoral. Atenção para os fake news, para as fake news. Atenção, esse caso está repercutindo muito, não é porque a gente quer falar mais da situação, constranger mais a Dona Maria. Ela já está super constrangida, vocês viram a situação. A voz dela embarga toda vez que ela relembra e que ela conta esse assunto, já esgotou a situação de poder colocar o que ela falou, mas é pelo fato do alerta. Serve de alerta. Ela jurou aos policiais que ela não enviou nenhuma quantia a essa pessoa que se dizia passar pelo Brad Pitt. Mas muitas pessoas
acabam enviando valores. E esse é o grande problema. Vai saber quem está do outro lado fazendo isso. A polícia tem essa condição, a polícia consegue rastrear os chamados IPs. Aliás, IPs de todo o local, de todos os locais, não só aqui no Brasil, não só aqui do ladinho, no bairro. Esses IPs podem ser localizados, os policiais sabem disso. Eles estão cada vez mais atualizados sobre como combater esse tipo de crime. Mas não adianta só a polícia fazer o trabalho dela. A comunidade, as famílias, as pessoas também precisam conversar sobre isso para poder ajudar. Informar, saber o que está acontecendo é super importante. É super importante a gente voltar a falar desse assunto sempre, para que as pessoas fiquem atentas. Eu acho muito assustadora essa imagem, eu vou dizer todo o tempo. Ontem eu vi que o Christian estava produzindo essa reportagem, eu achei muito assustadora essa imagem ali, daquele homem embaixo, o homem real e a mulher que foi criada de uma forma artificial em cima. É só um exemplinho muito rápido do que pode ser feito nas redes sociais, do que pode ser feito ali por alguém que sabe manipular a inteligência artificial. Repito de novo, não é fácil criar esse tipo de vídeo não, viu? Não vale, não é fácil criar não é facilzinho de criar. Então vou ficar aqui, guris, aqui, vou ficar nessa aqui. E a gente vai continuar esse assunto.